Senhor Jesus continue nos abençoando através da sua graça, que significa boa noite, um bom dia, boa tarde. Afinal de contas, uma boa vida, né? Essa aqui é a boa vida, é a vida eterna. Eu havia anotado o primeiro selo, mas depois de estar aqui no púlpito, tive que voltar para a brecha. A brecha está entre os 3 primeiros capítulos da Bíblia, isto quer dizer, do Apocalipse, e o 5º, aliás, e o 6º, né? O 4º e o 5º capítulos de Apocalipse estão formando essa brecha, esse intervalo entre as eras da igreja e os selos. Isso nessa ordem que o Apocalipse foi escrito. E nós vamos ter um estudo de acordo com o que está na mensagem A Brecha, a partir do parágrafo 114, lembrando-nos do artificial, que é fruto de quem não tem semente. Vamos ficar de pé? Vamos ler a Bíblia aqui. Eu não sei se eu vou, porque essa leitura era para outro estudo. Foi mudado aqui no púlpito. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Um assentado sobre o trono. Nosso Deus, nosso Pai, em tudo devemos dar graças, mesmo pelas coisas que nos envergonham, que nos fazem doer, às vezes, o coração, a alma e o espírito. Doer os nossos corpos, doer até mesmo a consciência. Nós temos de dar graças porque somente o povo de Deus sente essa dor. Dor de alma, dor de coração. Saul nunca doeu o seu coração por causa de Davi. Ele não tinha dor no coração. Mas Davi teve dor no coração por Saul. Nós te pedimos que não tires de nós esta sensibilidade, que possamos gostar uns dos outros, amar uns aos outros, sem nenhum comprometimento da nossa fé, porque isto é vencer. Isso é que é o primeiro item de vencer. Te damos graças, ó Deus, por mais esse dia e por essa gente que está conosco através destes meios que o Senhor tem colocado à disposição deste ministério para difundir a fé perfeita, a palavra da hora, a pregação da fé, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos o Senhor nos continuar guiando na vereda da justiça, por amor do Teu nome.
e a cura divina possa acompanhar este culto. Bem de perto, entrando nos corpos enfermos, que porventura estejam necessitando deste culto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. O artificial é fruto de quem não tem semente. Nós tiramos esta conclusão através da mensagem à brecha. Quando o profeta diz, no parágrafo 113, eu sempre pensei que havia algo dentro de mim que me fazia gostar de subir a montanha e olhar a maneira que Deus estabeleceu isto. Eu odeio a Flórida. A Flórida, que tem a bendita, entre aspas, Miami Beach. Eu odeio a Flórida, onde eles têm aquelas palmeiras artificiais. E oh, que coisa! Eu preferiria ver um crocodilo batendo seu rabo nas costas no deserto do que ver toda aquela representação e coisas que eles fazem em Hollywood e toda aquela fascinação ali e um punhado de bêbados. E oh, que coisa! Eu apenas penso, algum dia, isso acontecerá. Então nós concluímos: o artificial é fruto de quem não tem semente. Porém, lembrem-se que a Bíblia nos tem dito em Mateus capítulo 5 que os mansos herdarão a terra. Então não haverá nada artificial na terra. Nenhum dente sequer será artificial. Não haverá nenhuma unha nas mulheres artificial, como existem tantas. Ele diz: eu odeio o artificial. Aquilo que está tomando lugar do verdadeiro, do original, daquilo que é de fato. Uma unha artificial deve significar muito no inferno. Mas no céu ela não terá nenhum significado, porquanto lá não se necessita de nada artificial. É maravilhoso. Agora, esta é a voz de Deus, sem dúvida alguma. Os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus disse isto. Bem-aventurados são os mansos, aqueles que realmente não tentam ser alguma grande coisa. Esse precipitado, essa precipitada que quer fazer tanta coisa para o próprio Deus, às vezes, que acaba optando por coisas artificiais. Estes são aqueles que realmente não tentam ser alguma grande coisa. Eles herdarão a terra. Jesus disse que
Sim, que é desta forma. Agora, eles contaminaram a terra e Deus irá destruí-los por causa disso. Não haverá nenhuma gota de sangue derramada por um filho de Deus para herdar essa terra. Não terá que invadi-la. Eu soube ontem que, logo pela manhã, um funcionário, um trabalhador desse estabelecimento em frente, foi morto aqui na esquina, com 2 facadas. Me veio aquilo tão forte depois, quando eu estava a sós, disse exatamente isso. Cada crime que é cometido está se repetindo o que Caim fez, praticou. Cada adultério que é cometido está repetindo o que Eva fez. Sabe-se, por informação de quem viu, quem sabe da história, o homem morreu porque tomou a mulher do outro. Me veio tão forte aquilo. Adão deveria ter feito o mesmo com a serpente e matado a própria Eva. Mas ele não podia fazer, porque ele não tinha a tal da semente que leva o homem a fazer isto. O irmão Brana foi bastante profundo nisto. Ele disse que esse indivíduo que matou, se ele tivesse a adoção de filho de Deus, ele oraria por aquela alma pecaminosa. Seria o contrário. Agora está preso, por quantos anos não se sabe, por alguém que não foi, que o deixou à força, mas porque quis. Então o Éden se repete. Você vê cenas atuais que refletem aquelas mesmas lá. Adão tinha todo o direito de matar a serpente. E a própria Eva. Mas ele não tinha como fazer isto, porque ele não tinha semente para matar. Agora, Caim tinha semente para matar, porque ele era fruto do adultério da serpente com a Eva. Então, ele tinha a semente que para cometer o primeiro homicídio na terra. E quem mata depois disso está repetindo a cena de Caim. Como é que se pode atirar contra um corpo humano, um ser humano? O próprio da vida é dar a vida em defesa do outro, não tirar a vida do outro. Mas formam a cadeia, elos de desgraça, um abismo chamando o outro abismo. A terra será herdada
pela semente original de Deus. Mas cabe aqui, entre parênteses, a advertência de que o profeta nos alerta que não se mata somente físico, mata-se nomes com a difamação, mata-se nomes. Ele disse, isso é homicídio, é crime, é assassinato. Fecha-se parênteses, porque isto não é próprio da semente original. Deixa então. Eles contaminaram a terra e Deus irá destruí-los, mas os mansos herdarão a terra depois que ela for purificada. Eu clamei no rádio. Nós clamamos no rádio. Que o mundo evangélico, de um modo geral, está pensando que Jesus vem estabelecer o reino sobre este monte de lixo, dessa pestilência. Mas não. O homem deixa a sua herança, adquirida às vezes com injustiça e até mesmo com sangue, diz que é difícil uma terra, uma fazenda, essas terras divididas, que não estejam manchadas de sangue, de injustiça, de grilagem. Ninguém conhece a história exatamente dessa geografia de terras com o homem de posse delas. E eles passam de pai para filho, de pais para filhos, o mesmo monte de lixo, a mesma injustiça, o mesmo mal. Mas Deus não fará isso com seus filhos. Ele vai destruir os que destruíram a terra e vai purificá-la primeiro, para depois a semente original tomar posse. A semente original foi violentada, foi saqueada, mas tudo isso voltará. Completamente purificada a terra. Aí dá gosto ter terra. Jezabel, ao lado de Acabe, mandou matar a Nabote, grileira terrível. E nós tivemos um presidente que renunciou ao seu cargo com 7 meses de governo, foi governador, foi prefeito de São Paulo. E a coisa não ficou leve para ele como presidente, porque ele disse: a reforma agrária no Brasil tem que começar pelas terras da Igreja Madre.
Isso não ficou muito bom para eles, para ele. Mas, por fim, ele teve que fazer a grande declaração: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Isso quer dizer que ele morreria. Jezabel é grileira, assassina. Ela matou Nabote com tanta terra que ela podia ter. Ela tinha o que quisesse. Implicou. Ela queria a vinha de Nabote. Aquele homem pio, reto, e que naturalmente não havia cheirado muito bem para ele aquele casamento de Acabe com uma mulher que não era de seu povo. Entrara, portanto, pela janela. E Nabote morreu, derramou sangue lá. Mas não vendeu, não entregou. Mas depois, segundo a palavra do profeta Elias, os cães lamberam o seu sangue, o sangue de Jezabel. Deixaram as unhas pintadas, as coisas artificiais que nem os cachorros quiseram. Cuidado com coisa artificial no seu cabelo, na sua cabeça, nas suas unhas, nos seus olhos. Cuidado, que nem cachorro quer. Agora, olha que coisa. O título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original. Porque, por um tempo, houve motivo de lágrimas, densas trevas, sensação de fracasso, de perda, se perder uma vida de um nível que o mundo jamais conseguirá. Era a vida que Adão e Eva tinham no Éden. Jamais o mundo, pela tecnologia, pela ciência, a árvore da ciência do bem e do mal, conseguirá. Jamais. Nunca, jamais conseguirá. Não havia um espinho sequer, um mosquito para incomodar. Qualquer coisa que eles quisessem, ela viria em suas mãos, tudo o que eles quisessem. O profeta diz: se por acaso o rio Nilo, um rio daquele, incomodasse Adão, ele diria assim: olha, passa a correr para ali, do outro lado aqui, ó. Chega um pouquinho para lá. Se ele não quisesse contornar uma árvore frondosa dessa, ele dizia: faz assim, ó. Bastava fazer assim. Ela chegava para lá. É um nível que jamais qualquer ciência alcançará, porquanto era o nível da árvore da vida e não da árvore da ciência do bem e do mal, que faz o bem para fazer o mal. Então a frustração foi extrema. Perder um nível daquele. De repente, tudo obscureceu. Eles começaram a sentir o calor
começaram a sentir o incômodo da própria nudez, porque eles estavam nus e não percebiam, porquanto estavam vestidos com o véu da santidade. O profeta aplica perfeitamente bem. Hoje elas estão nuas e não sentem, porque elas estão vestidas com o véu da iniquidade. Que frustração terrível! Isto seria terrível e não haveria nenhuma salvação e nós estaríamos perdendo o nosso tempo aqui. E toda a razão de pregação durante esses séculos todos, tudo em vão. Próprio Calvário, tudo em vão, se o título de propriedade tivesse caído nas mãos da serpente, do diabo. Ela vai pagar, a serpente, o diabo, vai pagar pelo primeiro crime, pelo primeiro pecado até o último, vai pagar no lago de fogo. Mas o livro de propriedade não será queimado com ele, porque não ficou de posse dele. Repetimos, caso tivesse ficado, seria todo o trabalho em vão, toda a pregação, tudo em vão. Agora, que coisa! O título de propriedade perdido está agora nas mãos do proprietário original. A tentação do monte foi muito mais forte do que a do Éden. Mas ele era Deus. Deus em carne. Esse título de propriedade está nas mãos do proprietário original, que é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a confiança da esposa dele. Bem, cadê a escritura da casa? Está no cofre. O segredo do cofre é esse. Registrada. Não tem problema. Onde está a escritura da terra que os mansos herdarão? Aleluia. Está no cofre do Senhor Jesus, do esposo. Aleluia. O documento de propriedade da terra e da vida eterna. Quando quando Adão o perdeu, as mãos sujas de Satanás então não puderam tomá-lo. Por isso ele voltou para o proprietário original, Deus, Ele mesmo. Porque a mulher ouviu a serpente e o homem ouviu a mulher. Adão perdeu o título quando ele, por amor a Eva, aceitou-a. Foi naquela hora que ele perdeu o título. O título não estava com Eva. Se estivesse com Eva, a serpente teria conquistado.
mas estava com o proprietário, o dono, a semente original de Deus. Estava com Adão, o marido, aliás, o esposo. E até ali, então, o profeta disse: se ele não entrasse a Eva, Deus a eliminaria. Ele teria destruído a Eva e teria dado outra companheira para Adão. Então, veja, não foi quando Eva cedeu a coisa que o título foi perdido, foi tirado. Foi quando Adão recebeu a Eva. Então Deus, o dono, o proprietário original do título, tomou. Para você recebê-la, você perde o título. Oh, isso é tão claro. Depois que se vê, depois que é revelado, isso fica tão claro, tão simples, tão nítido. As mãos sujas de Satanás não puderam tomá-lo. Por isso, ele voltou para o proprietário original. Deus, Ele mesmo. Nós vamos encontrar isto em apenas um minuto. Lá, ele se assenta no trono, com ele em sua mão o documento de propriedade. Ele ficou tão religioso naquela hora que ele bateu palmas, profeta. Oh, isto me faz sentir religioso. O documento de propriedade da vida eterna, escritura de propriedade da vida eterna, quando Adão o perdeu por sabedoria, pela mulher, ao invés de fé, ele voltou para as mãos do proprietário, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa grandiosa! E essa foi a salvação. Correto? Esperando. O que está sucedendo? Nas mãos de Deus está tudo que você possui. E Satanás não pode tomar. O fogo não pode queimar, o ladrão não pode roubar, a traça não pode roer. Quão exuberante deveria ser você, deveríamos ser nós. Isto seria motivo, ou é motivo, para cantarmos, para louvarmos, para gritarmos glória a Deus, aleluias. E mais do que isso, termos equilíbrio nas situações. Aleluia. Todo veneno é remédio. Todo remédio é veneno. Tudo tem que ser dosado. Essa é a dedução médica. Todo alimento é bom e todo alimento é mau. Tem que ser dosado. Tem que ser medido.
comedido. Todo saber mata, todo saber da vida. Por isso a Bíblia diz: não saiba mais do que aquilo que te convém. E tudo que convém à esposa, ela sabe, mas tudo que não convém, ela não está muito interessada em saber. Oh Deus, nas mãos de Deus, esperando ser reclamado por meio da redenção. Você vai ver, naturalmente, por que foi trocado na última hora. Você tem que andar de uma forma segura, sabendo em quem tem crido, e por isso estar certo de que Ele é poderoso para guardar esse depósito, esse título. Se a nossa alma pertence a Deus, vem de Deus, eu quero ver qual demônio que vai poder ficar de posse dela. A sua alma vem de Deus, ela tem que voltar para Deus. Oh Deus, esta é a semente. Ela não mata por causa disso. Saul teria matado a Davi, se tivesse a oportunidade que Davi teve. Você conhece bem a história daquele cristão e aquele africano gladiador. Aquele cristão escravo ali naquele império, matou 2 leões, soltaram um leão, ele teve que lutar com toda a força e matou o primeiro. Tigre, coisa terrível. Logo o segundo, não contente com isso, soltaram esse gladiador africano, um monstro de homem. E ele já cansado, mas naturalmente Deus lhe deu força. Lutaram com a espada, e na hora H, o espadachim o que vai decidir é força também, não é só a lâmina. E por fim, o cristão derrubou o africano e pôs a ponta da espada no seu peito. Ali olhava para o imperador, ele fazia isso, então tinha que cravar. E ele fez isso, ele não matou, ele não cravou a espada. Jogou para lá, aquilo foi um insulto para o imperador. Disse: um cristão não mata. Glória. Oh, majestade, um cristão não pode matar, não mata. Eu matei o tigre, eu fiz isto, mas ele é um ser humano, eu não posso matá-lo. E ele disse para o africano: mate-o. Já o africano pegou a sua espada e cravou no coração do cristão.
mas ele rendeu o seu espírito a Deus. É isso que você é. Cristão não perde, cristão não morre. Por isso que Paulo diz: por que não sofreis o dano? Por que vive em litígio? Oh, Jesus, semente, a semente de Abraão, não tem ocupação, não tem ocupação que exige matar, porfiar, gaudiar, vencer ao outro, vencer a outra. Grande vantagem. Às vezes o vencido é que está vencendo. Então ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. Ah, meus ouvintes, é bom ter um profeta. É a coisa mais segura. E algum dia deve ser tomado de volta pelo Redentor. Vocês veem onde nós estamos chegando agora? Observemos bem, este que está sentado no trono, não estes, mas este, correto? Esperando a reivindicação da redenção, sua redenção. Não precisa temer. Um crente, uma semente original, não se confunde com ditos, com ismos, de que não tem mais sangue, que não há mais propiciação. Porque quando isso terminar, começa-se um outro período em que a terra estará sob total controle de seus herdeiros, dos mansos, da esposa do Cordeiro. Ela ainda não está mandando na terra. O que manda na terra hoje ainda é o poder político, religioso, monetário. E esses três poderes são diabólicos. Oh, sim, preste bem atenção. Vocês veem onde nós estamos chegando agora? Observemos bem. Este que está sentado no trono, esperando a reivindicação da redenção, sua redenção. O que é este livro de redenção? Essa escritura? O sumário desse título de propriedade? Você diz, título de propriedade? Sim. O que um título de propriedade significa? Significa que tem sido examinado até sua origem. Como aquela pequena gota de tinta. Ele falou sobre isso naquela manhã. Quando ela tocou no cloro,
percorreu todo o caminho de volta. E quando o pecado tem sido confessado e caiu no sangue de Jesus Cristo, isto dá um título de propriedade, exatamente de volta ao Criador outra vez. E você se torna um filho de Deus. O título de propriedade está nas suas mãos. O Todo-Poderoso, que coisa, é você. É sua esposa. Sua redenção significa uma possessão. Aqui está no 119, na brecha. Sua redenção significa uma possessão legítima e completa, e tudo que foi perdido por Adão e Eva. Tudo. A nossa mente, por mais crédula que seja, por mais crente que seja, não pode, de forma alguma, ter uma noção exata, completa, do que Adão e Eva perderam. A irmã Hope, primeira esposa do irmão Branham, quando ele a chamou de volta, ela disse: querido, não me faça isto. Você prega isso tanto, esse lugar, mas você não tem a noção, você não sabe o que isto significa. Olha aqui, você preste bem atenção. Sua redenção significa uma possessão legítima e completa a tudo que foi perdido por Adão e Eva. Se o homem chegar a ter uma noção de 30% do que Adão e Eva perderam, ele explode em louvores. Saber que toda aquela vida, aquela grandeza, aquele céu está reservado para ele. Está guardado. Está na mão do proprietário. Nós não temos a noção. Ninguém tem noção exata do que significa inferno. E nem tão pouco do que significa céu. Sabemos que Adão e Eva perderam. Uma coisa maravilhosíssima. Irmão, que deveria isso fazer ao cristão nascido de novo? Sua possessão legítima, o título de propriedade da vida eterna, significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. Irmão, você tem noção disto? A possessão daquela escritura. Basta falhar alguma coisa, é a coitada, infeliz. Basta sofrer um agravo, é o coitado infeliz. Que é isso? Certas murmurações irritam a Deus. Foi a noção que eu tive lá no INSS. Espera um pouco. Por quê? Tanta exigência.
direito dos pobres, dos povos, direito das crianças, direito das mulheres, direito dos velhos, direito de passarela, de faixa de segurança. Esses direitos levando ao abuso e à perca de vidas. Olha, eu gosto muito da faixa de pedestre. Achei que foi muito certo. Muito bom. Mas tem uma coisa, não é porque eu estou na faixa de pedestre que eu vou passando na frente de carro, não. Eu estou em cima da faixa. Vai. Eu quero ver a coisa parar primeiro, para depois eu entrar. E você deve fazer isto. Você não sabe o que vem lá dentro. Se está em perfeito juízo. Quando você ouve aquelas músicas estridentes, com baixo terrível, tremendas prateleiras, vibrando tudo, o que você acha que está atrás daquilo ali? É droga! Só as autoridades, só o Congresso é que não sabe. Mas todo mundo sabe o que está atrás desse som doido aí na rua. E você perde a noção, não ouve, porque a audição também contribui. Contribui muito com o trânsito para evitar acidentes. Mas só o bendito Congresso é que não está vendo isso. Me contaram que um deputado foi passando na traseira de um carro que tinha engate e bateu a perna e sofreu muita dor. Muita dor. Então, logo foi um projeto para a Câmara para fazer aquele revestimento nos engates. Se eles quebrassem os seus aviões nas buraqueiras das rodovias. Porque quando se passa o avião do presidente nas BRs, o avião vibra assim. Amarra o cinto aí, presidente. O que é? O que está acontecendo? Nós estamos passando sobre a BR. BR-153. Como é que chama? Eu esqueci o nome. Turbulência. Aleluia. Títulos de propriedade. O mundo teria que estar assim. Agora aqui, vejam só. Ó irmão, que deveria isso fazer ao cristão nascido de novo? Sua possessão legítima ao título de propriedade da vida eterna, significa que você possui tudo que Adão e Eva perderam. E a possessão daquela Escritura. Adão não pôde cumprir os requisitos da redenção. E ninguém jamais. Após ele ter encontrado, ele o perdeu. Ele tinha pecado. E ele tinha se separado de Deus. E foi para o outro lado do abismo. Então ele não podia redimi-lo. Ele não podia porque ele mesmo necessitava de redenção. Então ele não podia fazê-lo. Aí você vê 1 Coríntios 15. Qual o terreno? Tais os terrenos. É a mesma condição, é a mesma situação.
Porém, qual o celestial, tais os celestiais. Aí muda de dimensão. Dimensão que não tem comparação. Não existe comparação. Primeiro, terreno. E fique sabendo, qual o terreno, tais os terrenos. Farão as mesmas coisas, as mesmas loucuras. Mas qual o celestial? Tais os celestiais. Farão as mesmas coisas do celestial. É por isso que você não consegue sair disto. Você não consegue, o eleito não tem como sair da mensagem. Porque a mensagem não sai dele. Aleluia! Não tem como. Meu Deus! Jesus! Não tem como. Isso é uma questão de sangue, de origem. O filho pródigo não tinha como deixar de ser filho de seu pai. O DNA não pode ser mudado. Filho é filho. Pode estar na condição que for, é filho. Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra os céus e a terra. Isto quer dizer, eu pequei contra o meu próprio título. Ele pediu para ser um dos seus jornalheiros, ser um dos seus empregados. Seria muito melhor do que ser o que ele estava sendo fora. Mas o pai não teve como fazer isso. Não teve. Roupa, banho, banquete, festa. Esse filho estava morto, mas reviveu. Esse é o motivo da festa. Esse é o motivo da alegria. Dos anjos. Os céus se alegram. Os céus sabem. Os anjos sabem. Todas as hostes celestiais sabem. De cada filho, de cada filha que está aqui embaixo. Tem conhecimento de cada um deles. Porque sem um deles, eles não serão aperfeiçoados. O céu não estará perfeito, não estará completo sem você. Aleluia! Dê glória a Deus! Oh, Deus vivo! Como se canta, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Qual o terreno, tais os terrenos, porém qual o celestial, tais os celestiais. 1 Coríntios 15, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Glória a Deus. Mas a lei requeria um redentor parente. Você não sabe, você não tem noção, a mínima noção. Você pode ter amado ou amar um homem e você acha que é a única coisa que existe na vida este homem. A única coisa que existe na vida é esta mulher, este filho, esta filha, este pai, esta mãe. Eu vejo aí algumas netas que tratam suas avós com tanto carinho, com tanto amor. Eu me lembro disto. E filhas agarradas com suas mães. Que maravilha! Mas você não tem noção do amor de Ruth por Boaz e de Boaz por Ruth. Você não tem a noção. Não, mas eu amo tanto. Acho que eu tenho uma noção, pastor. Não, esse amor que você tem não te dá uma noção completa, exata do amor de Ruth por Boaz. De Boaz por Ruth. Só o amor de você para com Jesus, de Jesus para com você, é que te dará noção do amor de Boaz com Ruth, Ruth com Boaz. Por isso que o profeta diz: ainda que ele me mande para o inferno, de lá eu o amarei. E a sua esposa, conversando os dois amistosamente, ele disse: querida, qual dos dois você ama mais? Trocando em miúdos. É Jesus ou a mim? Ela disse: a Jesus. Ele disse: está bem, agora, muito bem, tem que ser assim. Não tem como misturar. Não tem como confundir. Parente redentor? Que mensagem tremenda. Boaz. Mas ele requeria um redentor parente. A lei de Deus requeria um redentor parente. Se você deseja anotar, redentor parente. Vamos repetir? Redentor parente. Encontra-se em Levítico. Nós não temos tempo para estudar detalhadamente isso, porque vocês sabem que cada texto tomaria uma noite. Os Mombranos esnobavam mesmo. É coisa boa, é coisa boa. O mundo não sabe o que está perdendo. Todavia, a lei de Deus recebeu um substituto. Que seria se Deus não tivesse aceitado tomar um substituto? Porém, o amor o constrangeu a fazê-lo. Aquele homem estava sem um caminho de volta e não havia nenhum caminho para ele voltar. Interessante. Enquanto não completou a dispensação, Jesus não nasceu. Enquanto não completar a dispensação, ele não aparecerá nas nuvens. Não adianta estar abortando por aí, com terceira puxada e tudo, e o sangue já acabou, e Jesus já veio, e o milênio já estamos nele. Não adianta abortar.
Isso não se aborta. Isso nasce no tempo exato. Acontece no tempo exato. E Deus, então, se constrangeu o seu amor a dar um substituto até que a dispensação se cumprisse. Isso é muito grande, gente. Aquele homem estava sem um caminho de volta e não havia nenhum caminho para ele voltar. E ele estava perdido. Mas a graça de Deus encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. Para chegar até lá havia um substituto. Deus não apressou a coisa. A lei requeria isto. A graça cumpriu seus requisitos. Oh, maravilhosa graça! Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. A Deus toda a glória. Aleluia, oh maravilhosa graça, que doce o som da graça. A lei de Deus requeria um substituto inocente, e ele veio. E ele veio, é a razão que você o ama diferente. Eu amo, porque primeiro ele me amou. Eu amo, ele diz, porque primeiro te amei. Aleluia. Primeiro te amei, por isso você me ama. Eu amo, porque me amou e comprou minha eu amo,